Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um regulamento de um fundo de investimentos multimercado. Lembrando que o fundo multimercado não tenha um mínimo que o gestor precisa colocar com o patrimônio líquido do fundo em certos ativos. Por exemplo, tem fundos de ações que o gestor precisa colocar no mínimo 67% do patrimônio líquido desse fundo em ações, BDR, subscrições de ações. Tem alguns fundos de renda fixa que precisa colocar no mínimo 50% em renda fixa, outros no mínimo 80%, outros no mínimo 95% do patrimônio líquido desse fundo em ativos de renda fixa. Já no fundo multimercado, não tem essa classificação mínima. Isso depende muito da estratégia desse fundo de investimento, certinho? Eu vou mostrar para vocês um exemplo do regulamento de um fundo de investimentos multimercado. Vou mostrar para vocês do próprio site da corretora Genial. Então, fique comigo. Olha só, pessoal, estou na minha própria conta da corretora Genial. Isso aqui é a tela de início. Então, vamos lá. Investir, fundos. Lembrando, gente, que os fundos que eu estou mostrando para vocês aqui não é indicação de compra, é apenas para vocês saberem onde vocês encontram mais informações sobre esse fundo de investimento antes de começar a investir. É muito importante você saber os riscos de cada fundo de investimento, onde esse fundo tem mais concentrado os seus investimentos, seu patrimônio líquido, certinho? Isso aqui não é uma indicação de compra, e sim para vocês aprenderem e saberem onde buscar mais informações. Então vamos lá. Vamos ver sobre esse genial performance fundo de investimentos em cotas, fundo de investimentos multimercado. Esse aqui é um fundo multimercado, aplicação mínima de R$ 10, um fundo de investimentos bem acessível para ser investido. Olha só aqui, mês, ano e 12 meses. Isso aqui são rentabilidades passadas, lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Aqui já de antemão, já falou o objetivo do fundo, o valor da cota, aqui o público-alvo, que olha só, são investidores em geral, existe investidores em geral, existe investidores qualificados e existem investidores profissionais, são classes diferentes de investidores. E nesse fundo de investimento aqui, ó, é que um fundo multimercado que busca desempenho superior ao CDI no longo prazo. Vamos ver a performance desse fundo nos últimos 12 meses. Como aqui é o CDI, o seu benchmark, o seu indicador, vou colocar aqui também como comparativo o CDI. Olha só, aqui vocês veem em azul mais escuro a performance desse fundo e nesse azul mais claro é o CDI. Certinho? Isso aqui é a performance dos últimos 12 meses desse fundo de investimento. Quais informações desse fundo vocês conseguem mais facilmente aqui? Investimento inicial de R$ 10. Lembrando que a taxa de administração, se o fundo tiver rentabilidade positiva ou negativa, vai ser cobrada a taxa de administração, aí é sobre o patrimônio líquido desse fundo. A taxa de administração normalmente varia de 0,25% ao ano a 2% ao ano. Certinho, pessoal? Olha só, a taxa de administração desse fundo 1% ao ano, com a taxa de administração máxima de 2% ao ano. Taxa de performance desse fundo aqui não há, não tem. Alguns fundos são cobrados a taxa de performance com algumas regrinhas, por exemplo, a linha d'água é uma regrinha dessa taxa de performance. Olha só, o resgate desse fundo. Muito cuidado com o resgate. No resgate, tem a cotização e a liquidação. E a cotização quanto a liquidação podendo ser em dias corridos ou em dias úteis. Olha só aqui para vocês verem. Cotização em D mais 30 dias corridos e liquidação em D mais 2 dias úteis. Então tem essa diferença também. Cotização para liquidação e dias corridos para dias úteis. Normalmente, a cotização de um fundo de investimento pode ser D mais 2, D mais 15, D mais 30, D mais 60, D mais 90 e assim por diante. Já a liquidação, normalmente, é D mais 0, D mais 1, D mais 2, normalmente, podendo ser diferente. IOF, a tabela regressiva do IOF, que é a
que é cobrado até o 29º dia. Quanto mais tempo você deixa esse dinheiro nesse fundo de investimento, menos tributação e, dependendo da quantidade de dias, não vai ser cobrado IOF. Como que funciona a tabela regressiva da renda fixa? Varia de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo você deixa esse dinheiro investido nesse fundo de investimento, menos imposto de renda você paga, certinho? Bom, vistas essas informações de antemão, vamos ver sobre o regulamento desse fundo de investimento. Aqui, em arquivos úteis, olha só, tem a lâmina, regulamento, termo de adesão e material de divulgação. Vamos ver sobre o regulamento. Olha só. GNL Performance Fundo de Investimento tem cotas de fundo de investimentos multimercado. Olha só, são 16 páginas esse regulamento desse fundo. Vamos ver mais sobre. Público-alvo, que são público em geral. Olha só a quantidade de informações que tem no regulamento de um fundo de investimento. E no caso, esse aqui é um fundo multimercado. Isso aqui é um dos mais importantes que eu vejo no regulamento de um fundo, que é o limite da carteira. Limite mínimo e o limite máximo. Olha só, em quais classes de ativos, por exemplo, esse fundo de investimento pode investir? Cota de fundo de investimentos ou cota de fundo de investimentos em cotas de fundo de investimentos registrados com base na instrução CVM 555. Quem não sabe o que é CVM? É Comissão de Valores Mobiliários. Olha só, que o limite mínimo dessa carteira é em 95%, sendo até 100%. Alguns têm esse limite da carteira mínimo zerado, 0%. Limite máximo podendo ser de 20%, 5%, 20%. E aqui, esse 5% aqui. Política de utilização de derivativos para proteção de carteira ou para alavancagem. Proteção e rede é a mesma coisa. Alavancagem é quando um fundo de investimentos tenta buscar um retorno melhor que o seu benchmark. No caso aqui é o CDI. Limite por emissor, limite mínimo, limite máximo. Fatores de risco, a quantidade de risco que está embutido nesse fundo de investimento. Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco decorrente de operações no mercado de derivativos, riscos de concentração, risco cambial, risco relacionado aos fundos de investimento, risco de tratamento tributário diverso, riscos gerais. Olha a quantidade de riscos embutidos num fundo de investimento multimercado como esse aqui. Aqui está falando assim, ó, não é cobrado a taxa de performance, a gente já tinha visto isso bem aqui. Taxa de performance não é cobrada. E se falar sobre a Assembleia Geral, as pessoas que trabalham nesse fundo, que é administrador, gestor, custodiante, um exemplo de quando é chamado a Assembleia Geral é quando tem aumento da taxa de administração, alteração da política de investimento do fundo. São exemplos, né? A gente está falando todas essas possíveis chamadas para a Assembleia Geral. Emissão e resgate cotas. Essa quantidade de informações. Bom, gente, isso é um exemplo de um regulamento de um fundo de investimento multimercado. Antes de você investir em um fundo, seja ele fundo de renda fixa, fundo de ações ou fundo multimercado, sempre veja mais informações desse fundo. Não vá somente para a rentabilidade passada, porque rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Certinho, pessoal? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários.
curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.